1 Crônicas. Ó, tem gente afiada aí, ó. Já abriu. Ó, esse ali vai para o estudo bíblico, lê a Bíblia. Essa ali também. Acho que aquele ali não lê, não. Tá tremendo para abrir a... Ó, o Wilson. O Wilson lê a Bíblia, né, Wilson? Achou aí? Dá um glória a Deus. Tá vendo? Coisa boa é manejar a espada, irmão. O crente que maneja a espada, ele não perde para o inimigo. Então Deus está dando espada para todo crente aqui hoje, amém? Para você dissipar essa treva do teu caminho, chamada Satanás. Capítulo 23. Ou melhor, parece que eu estou fazendo peguinha com vocês, não? Mas é porque eu ouço a voz do Espírito Santo. Ele me disse para abrir em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Pode encontrar sem pressa, vou ser breve, mas Deus vai falar aqui conosco hoje. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera, pastor. Vamos ler? Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Bíblia na cadeira. Curva a cabeça, fecha os olhos. Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado por uma semana de vitórias, de conquista. Mais uma vez o Senhor nos honrou. Mais uma vez o Senhor nos ajudou. E que nessa noite possamos ser edificados pela Tua palavra, ó Deus. Retira do nosso meio todo e qualquer espírito contrário, porque estamos aqui unidos num mesmo propósito, fazermos parte e também edificarmos esse reino. O reino de Deus nos pertence e aqui estamos nos esforçando para permanecermos nele. Deus, se há alguém doente nessa noite, que o Senhor possa curar. Se há alguém triste, que o teu Espírito possa dar alegria a ele. Pai, se tem alguém passando lutas na família, com parentes, e não sabe o que fazer, Senhor, traz paz a essa pessoa, porque o Senhor manda dizer que está no controle de todas as coisas. Pai, eu invoco uma brisa do teu Espírito hoje, e que sejamos edificados em o nome do Senhor Jesus. E enquanto eu termino essa oração, você pode glorificar a Deus. Se é batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Se não é, adora bem alto, porque se você continuar assim, Deus vai te batizar também. Aleluia! Graças a Deus. Se assente no seu lugar. Os irmãos já podem estar notando
Eu estou falando de uma forma mais calma nesse domingo. Estou eu poupando a minha garganta devido a esses incidentes de mudança de clima e essas doenças aí que vem no ar, acaba afetando a gente, principalmente nós que usamos muito a nossa garganta como ferramenta de trabalho. Então, isso não vai impedir de você ouvir a mensagem e de receber a sua bênção. Amém? O texto lido aqui corresponde à época da monarquia de Israel. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o texto lido corresponde à época da monarquia de Israel. Olhe para cá, eu vou te explicar o que é isso. Eu quero dizer que Israel nem sempre foi um reino. Israel já foi uma tribo, uma nação, um povo teocrático, que Deus governava, que Deus ordenava, que Deus falava com eles. Mas invejando as outras nações que tinham reis, eles também desejaram ter um rei, viver, como falei, em espécie de monarquia. Isso acontece com o último juiz, chamado Samuel, a qual era o porta-voz de Deus na época. Diferente das outras nações, Deus falava com Israel através do profeta, e Israel batalhava e vencia as suas guerras quando obedecia à voz de Deus. Samuel, sabendo disso, embora entristecido, porque o povo não estava rejeitando na verdade a ele, mas estava rejeitando a Deus, aceita o pedido do povo e unge o primeiro rei de Israel que todos conhecem, a qual o seu nome é Saul, da tribo de Benjamim. Depois de Saul, ainda reinou-se um parente da sua família, enquanto Davi estava reinando em Hebrom. Depois Davi, o ungido do Senhor, aquele que era segundo o coração do Senhor, toma posse de todo o reino e consolida as tribos no reino monárquico. Davi falece, Salomão, seu herdeiro, toma o reinado, e a história nos diz que ele peca, mas por amor ao seu pai Davi, Deus não dividiu ou cobrou o seu pecado em seu reino, mas foi profetizado através do profeta Natã que após a morte de Salomão, o reino de Israel seria dividido em dois: reino do sul e reino do norte. As duas tribos, ou 2 tribos e meia, como alguns costumam dizer, seguiram o filho legítimo de Salomão, chamado Roboão, no reino do sul, a qual a capital se tornou Jerusalém. As 10 tribos, ou 9 tribos e meia, ficaram no espaço norte, dando-se o nome agora de Israel. Então, nós vemos uma divisão. Jerusalém é um reino, Samaria como capital do reino do norte é outro. Quem está governando no reino do norte é Jeroboão, alguém levantado pelo povo rebelde. E a partir dessa divisão, Israel se tornou, ou começou a ser conhecida como a parte rebelde do povo de Deus. Quem está entendendo, diga glória. A partir desse momento, o reino do sul ficou conhecido como a parte fiel do povo de Deus, a linhagem de Davi, os fiéis ao trono de Davi. Os anos se passaram,
reis faleceram, outros surgiram no lugar. E nessa época, aonde o reino está dividido, levanta-se no reino sul, aleluia, levanta-se no território dos chamados fiéis, um homem chamado Josias. É sobre esse homem que eu quero pregar para você nessa noite, porque a história de vida desse personagem nos traz muitas riquezas para vencermos nos dias de hoje. Eu quero trazer através do resumo da história desse rei, aquilo que Deus deseja ver em nós para nos fazer reinar um reino de sucesso. E eu vou perguntar aqui nessa noite se tem alguém que deseja reinar. Eu não vim pregar aqui para quem não sabe o que é da vida, ou que veio passear aqui, ou veio para um encontro de amigos. Eu vim pregar para pessoas que têm propósito. Eu vim pregar para pessoas que chegaram com Deus e falaram: Deus, eu quero uma direção para a minha vida, eu quero vencer, história de fracassado não me pertence mais, porque hoje eu sou amante da sua glória, e eu quero que ela se manifeste na minha vida cada vez mais. Se você é um desses, pode dar glória, pode louvar a Ele, a honra é dele, o louvor é dele, eu só estou sendo porta-voz, mas é a Ele que nós rendemos e tributamos glória. O texto diz que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Começou a reinar muito novo. E quando eu olho para a história de Josias, eu vejo que quando Deus encontra alguém com o coração disposto a lhe obedecer, Deus tem pressa em levantá-lo. Deus tem pressa em fazer uma grande obra na sua vida. Esse negócio de crente ficar 30, 50 anos dentro de uma igreja e confiar na sua história de crente e dizer: eu tenho 50 anos de crente, você não tem, não vale nada diante do mundo espiritual. Porque o que adianta 50 anos de crente desviado? O que adianta 50 anos dentro da igreja cheio de demônios, cheio de capeta? O que importa para Deus é um coração aberto e temente para que Ele possa operar. Porque Josias não teve que fazer 30, 40, 50 anos para Deus olhar para ele, mas com 8 anos, ele começa a reinar. Eu sei que há tempo para tudo, eu sei que não podemos atropelar o tempo de Deus, precisamos de bases, estruturas que são dadas no nosso dia a dia, para termos uma vida forte, consolidada na palavra. Mas a verdade é que Deus tem pressa, tem desejo de levantar e usar homens e mulheres de Deus. Eu vou repetir: Deus tem desejo, Deus tem vontade e Deus tem pressa em levantar e usar homens e mulheres que desejam ser usados por Ele. Você que está dando aleluia é porque você quer ser usado. Você que glorificou é porque você está querendo que Deus olhe para você e veja em ti um homem e uma mulher a qual Ele possa confiar. E eu digo que se Ele ver, Ele vai fazer a obra. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Para se reinar em Jerusalém tem que ser espiritual, tem que ser temente. Havia um peso de responsabilidade sobre os ombros de Josias. Eu quero dizer para você que quando Deus nos chama, nós recebemos no nosso consciente, nos nossos sentimentos, um peso de responsabilidade. Quando percebemos que Deus nos escolheu, isso acontece quando Deus começa a mover-se na vida de alguém. É muito lindo a história da chamada de alguém, o nascimento de um projeto, de uma chamada, ou de uma vida de sucesso.
você começa a se destacar dos demais. Você começa a se tornar diferente dos demais, você começa a ser visto de uma forma que outros não são. E isso acarreta para nós um temor. Quando Deus começou a me levantar, quando recebi a promessa do batismo com o Espírito Santo, quando comecei a receber propostas de cargo no ministério, quando comecei a dirigir as minhas primeiras reuniões, o que veio em mim não foi alegria, eu confesso. Não foi sentimento de superioridade. A alegria eu tinha quando eu desejava, mas quando Deus me separou, eu comecei a sentir temor, peso da responsabilidade. A minha mente amadureceu de uma forma a qual eu analisava toda e qualquer decisão da minha parte. Como eu deveria me portar, como eu deveria me vestir, com quem eu deveria falar e o que eu deveria falar. Qual seria a minha postura agora, como uma pessoa que Deus escolheu para reinar? Josias tinha a idade de criança, mas não tinha mentalidade de criança. O que eu estou pregando aqui é forte. Eu estou dizendo aqui nessa noite que Deus não vai esperar você criar cabelo branco para te dar responsabilidade no reino dele. Deus não vai esperar a sua barriga ficar tão grande a ponto da gravata parar no meio do caminho para dizer que você vai ser pastor. Eu vim dizer aqui agora, não importa a sua idade, não importa se você é jovem, não importa se você já não é tão jovem, o que importa é que você está disposto a se colocar na brecha para Deus te dar uma responsabilidade de reinado. Ele reina em Jerusalém. Jerusalém é o centro do reino fiel a Deus. Deus está dizendo que quando Ele te chamou, coloca a mão no ombro desse irmão aí do seu lado, para talvez ele não saiba para que ele veio nessa terra. Fala assim: ei, quando Deus te chamou, Ele já tinha em mente te fazer reinar, e que o teu reino fosse um reino de justiça, fidelidade, santidade e temor a Deus. Eu quero dizer, eu não estou pregando heresia, eu estou dizendo que tem reis aqui, que tem rainhas aqui. E quer que eu prove? Eu provo. Se você ler o livro de Apocalipse, está escrito que Jesus nos fez reis e outros mais. Jesus nos fez reis. Deus está dizendo que você na sua casa tem que reinar. Você no seu trabalho tem que reinar. No seu ministério você tem que reinar. Reino é governo. Quando Deus te chamou, Ele tinha em mente que você governasse bem. As maiores crises que nós temos dentro da igreja estão relacionadas à falta de sabedoria para governar. Uma mãe precisa de sabedoria para governar a educação do seu filho, sim ou não? Um pai precisa de sabedoria para governar o seu lar, sim ou não? Um casal precisa de sabedoria para saber governar o matrimônio e gozar dos benefícios e das bênçãos que há na palavra, sim ou não?
E você que aceitou a Jesus, e todos que aceitaram a Jesus têm um chamado. Existe tanto chamado de ser mãe, chamado de empresário, chamado de contador, chamado de cabeleireiro, chamado de pastor, chamado de evangelista. Chamado não é só sacerdócio, não. Tem muitas chamadas. Mas todos contribuem com o reino de Deus. Porque os missionários, os sacerdotes pregam e oram. Os empresários, os trabalhadores, os seguidores ofertam e dizimam. Ninguém é inútil. Ah, eu não sou usado porque eu não sou pastor. Então você não está no reino de Deus. No reino de Deus todos têm que governar e reinar. O Espírito Santo está dizendo através da minha vida que se você aprender os valores da fidelidade a Deus em um mundo de idolatria, eu estou pregando, não estou pregando para agora, eu estou pregando para uma vida completa. Entenda o poder dessa mensagem. Eu estou pregando para o seu futuro, para você descansar os seus últimos dias na terra em paz. Se nesse mundo de idolatria você entender o que é fazer o que é reto aos olhos de Deus, a primeira coisa que Josias fez, obreiro Douglas, foi o que era reto aos olhos do Senhor. Anota na tábua do teu coração. Se tem caderno, anota no caderno. Estou pregando para você viver bem. Você acha que eu gosto de ver crente espiritual, cheio do poder, com vida de fracassado? Não gosto. Nem Deus gosta, porque Deus não é engano, Deus é verdade. Deus não gosta desse tipo de pessoa que aparenta ser o que não é. Já conheci muita gente que você olha, essa pessoa parece ser uma pessoa de bem, mas não é. Você vê, nossa, a pessoa parece ser riquíssima, chique, fica ostentando o luxo que não pode ter, deixando de comer para vestir caro. Deus não gosta disso. Deus, quando Ele chama alguém, Ele quer dar e dar de verdade. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu não aguento mais viver como se estivesse bem, mas eu chego lá em casa, meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido é um fracasso. Deus está me mandando pregar nessa noite. Hoje está acabando essa história de mentira na tua vida. Tem pessoas aqui que falam: eu não consigo mais esconder que eu tenho problemas com meu filho. Deus está dizendo: isso vai acabar hoje. Porque quem faz o que é reto aos olhos do Senhor não é envergonhado. Nem que Deus tenha que fazer coisas que você não queira, mas Ele vai fazer. Sabe por que eu falo isso? Porque servir a Deus não é fácil, bispo. Inventar um evangelho que porque a gente é crente, a gente é tudo bem. Tudo jóia, não tem luta, não tem tribulação, todo mundo da família é liberta, é pentecostal, é vaso, estou cheio do dinheiro na conta. Você veio para o lugar certo. Aqui é o lugar de quem tem problema. Aqui é o lugar de quem sofre. Aqui é o lugar de quem precisa da ajuda de Deus para reinar bem. A maioria das pessoas, quando vieram para a igreja, já vieram com a vida toda destruída de cabeça para baixo. Aí, em meses, nós queremos dar uma aparência que está tudo bem. Não é assim. Agora você começou a governar com Deus.
Agora você começou a fazer o que é reto, você era ímpio. Você dançava o flashback, você ia para a igreja católica rezar a missa. Deus sabe disso. Você veio de famílias que cultuavam demônios. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está te levantando para iniciar um novo governo. E todas essas coisas velhas vão sair da tua vida, em o nome de Jesus. Pega isso! Porque eu falo que a gente não vive de aparência, irmão. Principalmente a gente que faz a obra. O inimigo, ele vai aonde machuca. É parente, é filho, é família, é isso aí. Eu vi ontem uma pessoa falando de um parente que está com um problema aí, dando trabalho. E aí eu sei dar uma palavra de ânimo e falar: Deus vai fazer a obra, porque a gente passa por isso. Um parente meu está por aí envergonhando o evangelho. Conhece a palavra, se afastou. Aí o inimigo quer vir para entristecer a gente, sabe? A gente fala: poxa, Deus, estou te servindo, o Senhor está permitindo eu passar vergonha. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que vão falar de mim. Aí Deus falou para mim: não, meu filho. Um trabalho com hipocrisia não. Crente tem problema sim. Que o diabo não vai tentar quem já está perdido. O diabo vai tentar tirar da brecha quem está no caminho da salvação. A batalha é travada, ela existe. Eu estou passando por ela, você está passando por ela. E ele veio através das redes sociais pedir para me adicionar como amigo. Tempo que eu não vejo ele. Aí de cara é o Facebook. De cara aquela foto horrível. Cheio de balango-dango, dando o dedo. Aí eu entrei no particular e falei assim: aproveita essa sua vida de fracassado, porque desviado não tem vida feliz. Porque Deus vai te colocar no eixo. E falei mais: você não ama a si mesmo, por isso você não pode amar ninguém. E outra coisa, no dia que você cansar dessa meninice, de querer chamar atenção, entender que é melhor se humilhar, porque você poderia estar se humilhando diante de Deus para Deus te ajudar, do que em vez de estar fazendo o que você está fazendo. E quando você vê a merda, a treva que você está vivendo para você mesmo, e perceber que é você que está perdendo, se precisar de mim, você sabe como me encontrar. E eu estarei disposto a te ajudar. Mas tem uma coisa: não demora muito, porque não sabemos o dia de amanhã. Eu estou pregando isso, sabe por quê? Porque tem coisas que acontecem na nossa casa, na nossa família, e a gente murmura. E fala: Deus, eu estou te servindo porque isso está acontecendo. E eu vim aqui como boca de Deus para te responder. Isso está acontecendo porque Deus está pegando tudo que era aparência, tudo que estava fora do lugar e trazendo à tona. Me converti, meu marido virou o Satanás ao quadrado. Minha filha já estava com a Jezabel, agora está a Dalila junto. E a Salomé ainda. Olhe para cá. Não é que entrou, já estava. Já estava, você só não via. Porque no reino do inimigo é um reino de engano, de aparência. Hoje muita gente vai parar de murmurar.
A luz da palavra está dissipando toda treva no seu entendimento. Ai, mas aconteceu isso com ele depois. Não, irmão, já era. Dá glória, Deus está te ajudando, porque está botando para fora, para lhe externar as suas obras de pecado, para que Deus tenha motivo de pegar ele, apertar, até ele gemer e aceitar a Jesus e dizer: eu quero reinar contigo também, eu quero ser crente também. Quem acredita que Deus está fazendo uma grande obra, diga glória a Deus. Josias começou a colocar as coisas no lugar, estavam fora, era um reino de aparência. Deus está colocando muita coisa no lugar aqui. Viu, Irani? Isso não é prova, é reflexo de que Deus está agindo. Josias fez o que era reto, não aos olhos do homem. Talvez a gente possa até tentar fazer algo para o homem, mas não, é aos olhos de Deus. Deus, o que é reto aos teus olhos? Pois eu quero fazer. E ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi, a referência é o quê? De obediência e temor a Deus. Todo homem que é chamado para reinar e ter sucesso, ele tem que ter em mente alguém que seja uma referência, um modelo. Pode ser um personagem bíblico, pode ser um pregador, pode ser quem for, mas você tem que achar um modelo e falar: é isso. Você não vai dizer: eu quero ser ela, eu quero ser ele. Não vai dizer: eu quero ser como ele, como ela, como ele pensa, como ela pensa. Josias falou: Davi, meu ancestral, era temente. Ele era uma arca viva, ele guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus. E dizia: luz para o meu caminho a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Eu vou andar na palavra, eu vou andar em obediência à palavra de Deus. Com 8 anos, rei. Com 8 anos. E a Bíblia diz que ele, ainda sendo moço, já estou terminando, começou a reinar. Moço. Será que tem alguma coisa a ver com Davi? Davi, quando foi chamado, era o quê? Moço, mancebo, moleque, na idade. Mas quando Deus chamou ele, Deus chamou de homem. Já tenho escolhido um homem. O menino era adolescente, Deus falou: já escolhi um homem que é segundo o meu coração. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Tem muita gente aqui jovem que ninguém dá nada, mas o mais velho vai ter que reconhecer: você é mais inteligente do que eu, você é mais maduro do que eu. Andou no caminho de Davi, seu pai, e aí ele começou a purificar todo Judá. Judá, Jerusalém é o reino dos fiéis. Começa a dar testemunho no meio dos fiéis, dentro da igreja. Isso aqui é forte, pega aí. Dê testemunho dentro da igreja. Como assim, pastor? Dê o dízimo, oferte com fidelidade, seja submissa à liderança, contribua, cultue, não falte os cultos, fidelidade entre os fiéis. O texto diz que ele começou a purificar, ajudar, as obras de obediência dele purificavam aquele lugar. E o texto nos diz que ele começou a tirar de Jerusalém os lugares altos, eram os altares aos deuses pagãos. No meio dos fiéis,
Ele começou a limpar tudo aquilo que ainda era impuro diante de Deus. O que eu estou pregando? Que quando você que se converte, o povo saiu do Egito, diga glória a Deus. Mas o povo levou muita coisa do Egito para Canaã. Eu sei que aqui é um lugar de fiéis, mas tem muita coisa do Egito aqui no nosso meio ainda. Sentimentos, talvez aquele CD que você ouve, aquela roupa que você não tem coragem de vestir aqui, mas veste lá. Pastor, deixa minha vida. Não estou obrigando ninguém a nada, eu estou pregando para fiéis, para quem tem propósito, para aqueles que disseram: pai, eu quero a bênção, eu tenho um propósito, quero reinar. Então ouve. Muita coisa do Egito que veio para a Terra Santa. Programas, tudo aquilo que ainda era imundo, ele foi tirando. Depois que ele tira, eu não li o texto porque eu já estou terminando, mas se você for ler o contexto depois em casa, você vai ver que ele tinha uma unção tão grande sobre a vida dele, que Deus levou ele para Israel, tirou ele de Jerusalém e levou ele para termos de Israel para fazer reformas. Não entendeu, né? Eu falei no início da mensagem. Israel é o povo rebelde. A unção de governo, de santidade, de espelho era tão grande nele, que Deus levou ele além dos termos de Jerusalém. Eu vou terminar porque isso aqui é profético, nem todos podem receber. O que eu falei aqui, que tem pessoas que Deus vai enviar no meio dos rebeldes. Agora entender. Para estabelecer um conserto lá, para que Deus não destrua eles. Esse homem adiou o juízo que viria sobre o reino do norte. Levanta a mão para receber. Primeiro a gente dá exemplo para a gente, aí depois Deus nos envia para fazer a obra em outros. Se Deus vê em você um Josias hoje, não se espante, Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou que você iria. Pessoas que você nunca imaginou que você teria que pregar para eles, e você vai. Porque essas pessoas estão debaixo do juízo. A espada de Deus está prestes a descer. Mas você vai entrar nessa casa e vai dizer: a partir de hoje, larguem os ídolos. A partir de hoje, largue o mundo e se renda a Jesus como o único Senhor da tua vida. O reino de Deus vai entrar na casa daquele parente que ainda não é liberto. O reino de Deus vai entrar naquela empresa. O reino de Deus vai entrar nessa rua através de você. Se tem um Josias aí, tá fraco, dá um glória mais alto a ele. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, de Simeão e até de Naftali. E em seus lugares assolados ao redor. Porque aonde não há o reino de Deus, só existe assolação. Porque tem boca de fumo aí fora. Porque tem prostíbulos aí fora. Porque tem favela, gente vivendo na miséria. Lugares assolados, lugares de idolatria e rebeldia. Sabe por que a nossa nação passa tanta luta? Não é por causa dos políticos, é por causa da gente. Enquanto a gente for idólatra, botar um santinho de tal para isso, um santinho daquilo para aquilo outro, chamar Maria de mãe de Deus,
Dizer que Nossa Senhora é entidade divina? Pode descer, pode ir no macumbeiro para me matar, está sendo gravado, eu sou profeta, eu tenho que pregar a verdade. Quer ver o Brasil melhorar? Saia da idolatria. Pastor, eu já saí, já sou Josias, então vai onde tem e prega a verdade. Está da palavra. O povo que adora outros deuses, Deus permite outras nações roubar os seus tesouros. Mais de 500 anos o Brasil só é roubado. E a gente fala, mas que político, mas que fulano. Não, é você e eu. No dia que a gente dizer Jesus é o nosso Senhor, dá para nascer uma nação mais forte do que o Brasil. Esse povo gozará de um avivamento tão verdadeiro e tão poderoso que jamais se viu na história. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: ouça o que o Espírito diz à igreja. Se coloque de pé. Alguém tem um hino? Vamos encerrar essa palavra com louvor a Deus. Quer ver a glória de Deus entrar na sua casa? Essa miséria sair, esse devorador, essa afronta, esse espírito de adultério, loucura, enfermidade, sei lá o que for. Tem que fazer o que é reto aos olhos de Deus. Tem que saber reinar. Dizer assim, ó, na minha casa, uma vez por semana, consagração com a família toda junto. Olha, na minha casa, filho não fica com celular na internet, não. Reinar com Deus para gozar da prosperidade. Josias prosperou, foi um dos reis mais prósperos. Quantos acreditam na prosperidade de Deus? Ela está liberada hoje aqui. Ela está sobre essa igreja. Ela está sobre esse lugar. Mas Deus está procurando alguém que agarre ela. Amém? Preparou o hino? Tem alguém que queira renovar a aliança hoje? Fala, ó, bispo, reconheço o meu governo da minha casa, da minha vida espiritual. Não oro mais, não leio a Bíblia, estou sem força. Mas hoje eu quero renovar minha aliança com Deus. Tem alguém? Tem? Se tem, eu senti aqui de orar por uma pessoa, por essas pessoas, porque o Espírito Santo está falando para mim, eu quero abrir portas, eu quero tirar da vergonha, mas é você que tem que decidir reinar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não vai não? Está aqui. 3, fechado. Solta o hino. Amém? Já escolheu? E você nesse momento louva. Se não conhece a letra, ora no louvor pedindo que essa palavra se manifeste na sua vida. Porque o reino de Deus está sobre ti. O mal não vai atingir o seu local de domínio. Porque você é um Josias. Meu Deus, tira os deuses, tira a idolatria, tira aquilo que está tomando o tempo de Deus, está sendo adorado pela sua vida. Adore o Senhor, dedique tempo em honra e glória ao Senhor. Diga, eis-me aqui para reinar, Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não.
Eis-me aqui como Daniel. Mas hoje você é um Josias. Com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia! Ricalabasubicomanagai, remanasubicomanai. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Canta isso a Os Ele. manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. Seja cheio de Deus. Receba dessa glória. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia! Salmo 91 sobre a tua vida, você que é Josias. Deus governa contigo e nenhum mal vai te tocar. Deus! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre de suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não tenho espanto noturno, nem peste que voe de dia, na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não importa quantos caiam do teu lado, direita, à esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. A minha adoração só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Ser fiel. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus, coloca a mão no seu coração.